Então vamos lá, segundo vídeo aqui do canal. No primeiro vídeo eu expliquei por que não existe livre-arbítrio e como o nosso comportamento é selecionado pelo ambiente, como a gente muda frente a algumas experiências, ou melhor, como o nosso comportamento muda a partir de alguns estímulos. Eita, peraí. Mas então, né, talvez você tenha ficado com aquela dúvida, ok, se o nosso comportamento ele é determinado, mas ao mesmo tempo ele muda, como que isso acontece, né? Onde fica armazenado esse determinismo? Onde ficam armazenadas essas experiências que fazem com que o nosso comportamento seja reproduzido de uma maneira específica a partir do aprendizado construído por filogênese, ontogênese e cultura. E a explicação disso vai vir nesse vídeo, onde nós vamos falar sobre neuroplasticidade em grama e se aprofundar também um pouquinho a mais nesses tipos de aprendizado. Ó, de cara já o que você tem que saber nesse vídeo? Que quando a gente fala de comportamento, sem aprendizagem não existe adaptação, sem adaptação não existe sobrevivência e sem sobrevivência não existe evolução. Ou seja, uma vez que nós não aprendemos a partir da interação com o ambiente, que o nosso comportamento não se modifica, não há adaptação. Se nós não conseguimos nos adaptar, nós não sobrevivemos, e se nós não sobrevivemos, a nossa espécie e o nosso comportamento não evolui. E como a aprendizagem acontece a nível comportamental? Ela acontece porque as consequências selecionam o nosso comportamento. É o que eu falei lá no primeiro vídeo das tartarugas, onde eu explico como o Skinner, né, mostrou que o nosso comportamento ele é selecionado por consequências. Você que me assistiu lá, lembra que existem 4 tipos de consequência. Inclusive, vamos para a tela do tablet para falar mais sobre isso. Quais são esses tipos de consequência? O reforço positivo e negativo e a punição positiva e negativa. Não vou me aprofundar muito nisso, porque lá no primeiro vídeo eu já expliquei o que é cada um e que positivo e negativo é no sentido de adição e subtração de estímulos. Quando é reforçador é porque aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro. Quando é punitivo é porque ele reduz a possibilidade do comportamento se repetir no futuro. E o nosso esquema ABC que você está vendo na tela: A de antecedente, B de behavior, agora sim comportamento, e C de consequência. E aqui vem um dos pontos mais excepcionais da teoria do Skinner. Nós já tínhamos até então na psicologia o condicionamento respondente, ou seja, o Pavlov ele descobriu, né, que você conseguia fazer os estímulos neutros virarem estímulos condicionados. Tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar um card para você assistir depois e você entender um pouco melhor isso. Inclusive, vídeo muito bom, recomendo, porque explica muito o que acontece no caso de eventos traumáticos e uso de substâncias. Mas voltando, né, o Skinner percebeu então que nós, seres humanos, nós agimos no mundo, nós produzimos mudança através do nosso comportamento e essa mudança ela sofre alguma dessas consequências. E isso faz com que as consequências operem novamente sobre o nosso comportamento e assim a gente vai se adaptando frente a contextos, estímulos, pessoas e várias outras situações. Só que o mais incrível disso é que todo comportamento que é reforçado ou punido não faz só o seu comportamento mudar, mas também o seu cérebro. Então, no momento em que nós interagimos com o ambiente, nós estamos alterando circuitos cerebrais, estão acontecendo sinapses e determinados neurônios estão disparando juntos, ou seja, a gente tem um fortalecimento de conexões frente a experiências, frente a determinados estímulos. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Então, se comportar, aprender coisas novas, nada mais é do que neuroplasticidade e engramas em ação. Então, antes da gente avançar, vamos só diferenciar duas coisas aqui, tá? Aprendizagem é o processo de mudança através da experiência e memória é a permanência dessa mudança ao longo do tempo. Logo, aprender a nível comportamental é modificar circuitos cerebrais e memorizar isso é fazer a manutenção desses circuitos ao longo do tempo. Ou de maneira mais simples, aprendizagem é quando você muda e memória é quando você mantém a mudança. Então, ó, antes da gente falar dessa mudança a nível comportamental, eu quero explicar para você que muito antes dos seres humanos até mesmo conseguirem se comunicar, já havia algum tipo de aprendizagem que causava uma alteração neurobiológica, uma alteração no nosso cérebro. 2 exemplos desse tipo de aprendizagem, que às vezes a gente nem precisa ter um comportamento tão ativo, são a habituação e a sensibilização. Basicamente, pessoal, quando a gente fala de habituação,
nós estamos falando de se acostumar com algum estímulo. E quando nós falamos de sensibilização, não necessariamente estamos falando de medo, mas muitas vezes sim. Então eu vou colocar aqui o medo para ficar mais fácil, mas é você responder de uma maneira mais rápida, que anteriormente você não respondia aquela situação. Vou dar uns exemplos aqui para ficar mais prático. Então, pensa no seguinte, imagina uma pessoa que mudou próximo a uma linha de trem. Quando a pessoa vai morar próximo a esse local, se ela nunca foi exposta a esse tipo de situação, você concorda comigo que quando o trem passa e apita, ela tem alguns sobressaltos. No mínimo, né, fica mais alerta quando o barulho aparece. Às vezes a pessoa está dormindo à noite e o som aparece, ela acorda com sobressaltos também. Por que isso acontece? Porque não existe um aprendizado prévio. Às vezes é a primeira vez na vida que a pessoa está interagindo com aquele tipo de som e muitas vezes até aquele horário, né, que a pessoa está ouvindo aquele som não é o horário que ela costuma ouvir algum tipo de barulho. No entanto, com o passar do tempo, o seu cérebro vai se acostumando com esse estímulo. Você já sabe quando o trem passa, mais ou menos qual dia da semana, qual horário. Às vezes mesmo que passa a noite, quando você está dormindo e o som seja alto, você já está esperando aquele estímulo. Logo, você vai se habituando a isso. Um estímulo que anteriormente causava alguma resposta biológica, ou melhor, causava alguma resposta no seu sistema sensorial, ainda causa essa resposta, porém não liga o mesmo alerta, porque você já entendeu que aquilo não traz nenhum tipo de perigo. Por exemplo, eu quando fui fazer faculdade e fui morar na cidade que eu estudava, né? Eu morava bem na esquina da faculdade, na rua passava muito carro, então chegava sexta-feira, final de semana, era a galera com carro de som e no começo eu tinha muita dificuldade de dormir. Porém foi passando o tempo e depois de alguns meses morando lá, eu já consegui dormir a noite toda tranquilamente mesmo tendo muito som. Agora, você imagina uma pessoa que sofreu um assalto. Essa pessoa, até então, ela nunca tinha sido assaltada, mas aí andando na rua apareceu dois caras em cima de uma moto e essa pessoa acabou perdendo a carteira ou levaram o celular dela. E aí depois daquela situação, todas as vezes que essa pessoa tá andando na rua e vê dois caras em cima de uma moto, a pessoa acaba ficando com medo, às vezes já guarda o celular, vai pro outro lado da rua para não ser assaltada, mesmo que aquelas pessoas não sejam assaltantes. Então isso mostra para nós um exemplo de sensibilização, ou seja, a pessoa passou por um contexto. Nesse contexto, existiam alguns estímulos específicos, como por exemplo a rua, que anteriormente não significava nada, dois caras em uma moto, que anteriormente não significava nada, o que é meio difícil hoje em dia, né? Porque o que a gente mais vê na internet é o meme dos dois caras de uma moto. Então todos esses estímulos até então não tinham nenhum tipo de representação. A partir do momento que acontece o assalto, quando a pessoa passar naquela rua, tiver mais ou menos no mesmo horário do dia, ou então ela estiver em outro local, mas ver dois caras em uma moto, ela vai ter uma resposta mais rápida a esses estímulos, vai ficar mais em alerta, porque ela está mais sensibilizada a isso, uma vez que ela teve esse tipo de experiência. E aí vem a grande sacada, por que nós seres humanos nos comportamos assim? Você parar para pensar evolutivamente é muito simples. Aqueles indivíduos que conseguiram se habituar a respostas irrelevantes, eles tiveram mais tempo para gastar energia com outras coisas. Não precisavam ficar prestando atenção em situações que não iam levar eles para lugar nenhum. Agora, aqueles indivíduos que conseguiram estar mais atento a estímulos perigosos, ao mesmo passo em que deixavam de lado os que não traziam perigo, provavelmente viveram mais tempo e assim conseguiram se reproduzir e passar os genes à frente. Então, de novo, a gente acaba caindo ali em uma das tartarugas, né, que é essa evolução das espécies. Querendo ou não, hoje é a principal teoria que a gente tem, né, para entender como nós temos essas características biológicas de conseguir se habituar a determinados estímulos e ficar hipersensibilizado a outro. Ou seja, essa aprendizagem básica de habituação e sensibilização é uma herança biológica, né, uma herança sofisticada que nos permitiu chegar até aqui hoje. Beleza, mas onde isso entra lá no nosso cérebro? Qual que é o lugar que isso cabe no nosso cérebro? Vou mostrar para vocês a partir de agora. Se você não me seguir aqui, é só se não tiver coração. Porque ninguém nunca te mostrou o que acontece no seu cérebro que faz você ter medo de dois caras em uma moto. Pela primeira vez na vida eu vou te explicar isso.
Então, se você não me seguir, se você não se inscrever aqui no YouTube, é porque você não tem coração. Ok, então imagina o seguinte, ó, apareceu lá os dois caras em uma moto, adrenalina, tudo mais, neurônios da amígdala dispararam. No momento que sua amígdala detectou o perigo, viu a arma sendo apontada, mais especificamente a amígdala basolateral que costuma identificar esses tipos de objeto, o seu corpo vai excretar um hormônio, não sei se excretar é o correto, mas enfim, o seu corpo vai liberar um hormônio chamado de cortisol, que é popularmente conhecido como hormônio do estresse. Como que isso acontece? O seu hipotálamo vai fazer a liberação de CRH, isso vai chegar na glândula pituitária, que vai liberar o ACTH. Não me pergunte fórmula química disso aqui, tá? Porque eu não lembro. O ACTH vai chegar no seu córtex adrenal, conhecido também como parte do nosso rim. Lá no córtex adrenal, a gente vai ter então o corticoide sendo liberado, ou melhor, glicocorticoide sendo liberado na corrente sanguínea. Por que eu tô te explicando isso? Porque é assim que a gente começa a consolidar uma memória. Pessoal, pensa no seguinte, ó, vou fazer um desenho para vocês para ficar mais fácil. Imagina que esses aqui são os nossos neurônios da amígdala, tá? Em preto. Preto vai ser os neurônios da amígdala. Agora eu vou fazer em vermelho os neurônios do seu hipocampo. Pensa no seguinte, naquele momento que você passou pela experiência dos dois caras em uma moto, lembra lá da parte evolutiva. No nosso cérebro é muito importante ter esse tipo de sensibilização para situações perigosas, porque isso gera aprendizagem, aprendizagem é igual a adaptação, e a adaptação vai possibilitar o processo de evolução da nossa espécie. Então, nesse momento que acontece a situação, você vai ter uma hiperativação da amígdala, ou seja, esses neurônios, eles começam a disparar, e disparam outros neurônios, e disparam outros neurônios. Ao mesmo tempo, o cortisol, que eu vou usar o azul aqui, já está correndo lá na sua corrente sanguínea. Esse cortisol, ele tem o poder de chegar no seu cérebro, obviamente, nas suas devidas proporções, e fazer a consolidação de um aprendizado. Porque pensa no seguinte, todas as vezes que nós precisamos aprender alguma coisa, a gente precisa de uma carga mínima de estresse. Quando você senta para estudar, para aprender um idioma, o cortisol faz esse caminho em uma situação razoável, vai lá e fixa algumas informações no seu cérebro. Como que ele faz isso? É como se ele ajudasse esses engramas a se conectarem. Então você tem uma junção disso aqui. No ponto que você associa experiências, que você vê dois caras em uma moto, o que acontece é isso, ó. Desenhando vocês já vão entender. Entendeu? Você tem os neurônios do hipocampo em vermelho disparando e os neurônios da amígdala em preto disparando juntos. A amígdala detectando o perigo dos dois caras em uma moto, o hipocampo pegando as informações ali do contexto, ambiente, horário do dia, dia da semana, enfim. E o cortisol vem ligando isso tudo. O cortisol vai amarrando essas conexões. E aí, quando isso acontece, nós temos um armazenamento de informação, que é o que eu falei para você, que se chama engrama. E aí, o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é o cortisol ajudando a sustentar essas ligações, é a amígdala disparando, é os neurônios do hipocampo e da amígdala disparando juntos. Então, o processo pelo qual ocorre a formação de um engrama é a neuroplasticidade. E o engrama é o armazenamento dessa informação. E se você pensar um pouco mais a fundo, né? Olha que bacana. Biologicamente, nós temos a amígdala e o hipocampo, um do lado do outro. Porque foi muito importante que durante a nossa evolução nós conseguíssemos nos sensibilizar frente a alguns estímulos que trazem perigo. E isso que eu mostrei para vocês, esse desenho feio aqui, horroroso, que se mostrar para alguém vão achar aí que é um artista contemporâneo que faz artes abstratas, pode ser também um exemplo de transtorno do estresse pós-traumático. Isso mesmo. A pessoa tem uma hiperativação da amígdala, uma hiperativação dessa região que vai se fundir
aos neurônios do hipocampo, vai criar um engrama, o cortisol liberado em uma carga muito grande vai ser muito forte, né? Ou seja, vai vir aqui e fixar isso de uma maneira muito enrijecida e a pessoa cria então o chamado transtorno do estresse pós-traumático, ou seja, quando ela se deparar com outras situações na vida dela que trazem estímulos parecidos com a situação de dois caras de uma moto, um acidente ou algo nesse sentido, a pessoa tende a ficar mal com isso, né? A pessoa tende a não conseguir se expor à situação. Deu para entender, gente? É assim que o nosso cérebro ele armazena informações, é assim que ele se altera e é assim que nós construímos aprendizados através de engramas. E agora eu vou dar alguns exemplos bem simples relacionados aí a alguns comportamentos para você entender como isso acontece também a nível neurobiológico. Pessoal, agora pensa em uma pessoa que está passando por uma situação de vício de alguma substância. Tem vídeo, inclusive, aqui no meu canal explicando como isso funciona. Acho que mais de um vídeo, então você pode dar uma procurada para entender melhor sobre o tema. Mas pensa no seguinte, se a pessoa já tem um aprendizado de como a substância funciona, o corpo dela já sabe como isso acontece. E aí, imagina que essa pessoa ela começou a usar ali determinada substância e passou por um período muito difícil na vida dela. Então ela perdeu um ente querido, terminou um relacionamento e teve um antecedente ruim. Vamos colocar esse antecedente sendo uma perda, né, que causa sofrimento na pessoa. Qual que é o sofrimento? É a ansiedade, às vezes o humor deprimido, às vezes a saudade, a angústia. E aí, para não lidar com os sentimentos aversivos que vêm dessa perda, como ansiedade, tristeza e os que eu falei ali, a pessoa faz o quê? Ela usa a substância. Qual que é a consequência disso no nosso cérebro? Se você prestou bem atenção em tudo que a gente falou no primeiro e nesse vídeo, você já deve saber que é reforço negativo. Por quê? Porque ao passo que ela usa a substância, ela retira um estímulo aversivo. Ou seja, o negativo aqui nesse exemplo significa que a pessoa subtraiu isso aqui, ó, ansiedade e tristeza. E é reforçador por quê? Porque ela reforça o uso de substância. Ou seja, existe um estímulo aversivo, a pessoa usa a substância, a consequência disso é remover o estímulo aversivo. Logo, o cérebro dela, através de neuroplasticidade e com a formação de engramas, aprende o quê? Que quando um estímulo aversivo aparece, eu só preciso usar a substância para conseguir lidar com isso de uma maneira mais tranquila, ou melhor, reduzir esse sofrimento rápido. E aqui você já tem um exemplo muito comum que a gente vê na clínica todos os dias. Pessoas que têm o uso de substâncias, né, têm a função do comportamento de usar substância sendo mantida por reforço negativo, ou seja, a pessoa faz isso para evitar entrar em contato com alguns estímulos aversivos. A pessoa repete isso ao longo do tempo, isso vai consolidando um aprendizado cada vez mais forte até chegar no ponto que fica difícil sair desse ciclo, ou então que várias outras atividades da rotina não têm mais tanta importância ou um peso tão legal, a não ser que seja associado ao uso da droga. Quer outro exemplo muito comum? Imagina a pessoa que terminou o relacionamento. Essa pessoa, ela passou muito tempo tendo antecedentes de estar com a pessoa, vários estímulos aí presentes no ambiente que levavam ela até a pessoa. Ela se comportava dando afeto, dando carinho, presenteando, dando atenção. E a consequência disso era que a outra pessoa retribuía da mesma forma, ou seja, tinha uma consequência de reforço positivo. Se acrescentava um estímulo que aumentava a probabilidade do comportamento se repetir no futuro, no caso, a reciprocidade do afeto e do carinho. E aí esse relacionamento acaba de uma hora para outra. Uma pessoa que namorou 3, 4 anos, ela teve esse tipo de aprendizado sendo consolidado no cérebro dela. Via neuroplasticidade, frente a todas as experiências do relacionamento, ela aprendeu a se comportar dessa maneira e ter um tipo de consequência favorável. No momento que o relacionamento acaba, a pessoa não vai parar de sentir saudade. A pessoa não vai parar de buscar o outro, porque ela tem o aprendizado para fazer isso. O problema é que a consequência não vem. Então, até você se expor repetidamente a novos contextos ou ao mesmo contexto, não receber a consequência que recebia anteriormente e o seu cérebro criar um novo engrama a partir disso, leva também um tempo considerável, e é aí que entra a lógica das pessoas que sofrem com o fim de um relacionamento. E aí você deve estar pensando, né, esse engrama, tem como a gente desfazer esse emaranhado, tem como a gente, sei lá, apagar isso de alguma forma?
Gente, não existe, não tem como fazer isso. O que nós podemos fazer é criar outros engramas junto desse engrama. Quer ver? Vou dar um exemplo simples para vocês que eu faço todos os dias. Imagina que esse engrama aqui é o paciente que passou ali, né, pelo trauma de 2 caras em uma moto. O que a gente faz na terapia? A gente organiza o pensamento, tudo aquilo que vem na cabeça dele referente à situação de eu não posso sair para tal lugar, ou só de sentir isso eu já evito sair de casa, né, que são pensamentos comuns nesses casos. A gente questiona isso na clínica, ou seja, no momento que a gente questiona, nós já estamos fazendo isso aqui, ó, criando outros tipos de conexões frente àquela experiência. E aí a pessoa já começa a perceber, realmente, olhando assim de maneira objetiva para a realidade, não faz muito sentido. Realmente, eu acho que eu estou me equivocando quanto a isso. Ou então, bom, esse pensamento está atrelado muito a esse contexto. Talvez não, se eu me expor a esse contexto, não aconteça isso de novo. E a pessoa vai flexibilizando a partir de um novo aprendizado. E onde que a gente mata a charada? Onde que a gente resolve essa situação? Quando, além dessa reorganização cognitiva que nós fazemos em psicoterapia, nós aplicamos experimentos comportamentais, ou seja, nós atacamos o engrama das duas pontas e a gente vai fazendo isso, ó. A gente vai criando através da fala e de experiências de comportamentos novas conexões no cérebro dessa pessoa, com uma descarga de cortisol muito mais leve, porque aqui a gente está falando de aprendizado e não experiência traumática, e com o passar do tempo a pessoa vai criando uma rede tão grande, mas tão grande, que essa nova rede, essas novas conexões engolem a conexão antiga, a ponto da pessoa conseguir lidar com isso por conta própria. Deu para entender? Então perceba, pessoal, isso aqui é o que acontece no nosso cérebro. Isso aqui é psicoterapia. Quando eu tô lá atendendo meu paciente, eu chego a imaginar às vezes que eu tô caminhando por esse engramas, eu tô quebrando ali algumas conexões, estou amarrando, construindo outras novas para mostrar para a pessoa uma perspectiva que ela não consegue ver. E às vezes a gente faz isso com experiências traumáticas, às vezes a gente faz isso com fim de relacionamento, às vezes nós fazemos isso com a percepção que a pessoa tem dela mesma, pessoa que é autocrítica, que construiu uma crença, uma regra durante a vida dela, que está armazenada lá no engrama e não consegue viver bem por conta disso. Tudo isso são coisas que acontecem com todas as pessoas, já que todo mundo tem problemas, e a psicoterapia nada mais é do que um novo processo de aprendizagem que consegue te mostrar algumas tartarugas que estão na sua vida e consegue te dar outras opções para olhar para novas situações de maneira diferente e ensinar você a se comportar diferente, ao ponto daquilo que te machuca conseguir ser reduzido ao máximo e te dar uma qualidade de vida muito maior. E o mesmo vale para emoções. Uma pessoa que tem ataque de pânico, a gente consegue ensinar ela a lidar com a ansiedade, porque a ansiedade, a tristeza, todas essas emoções, nós é que costumamos ditar se elas são boas ou ruins, porque emoções, na verdade, são só emoções, são algo inato do ser humano. Na terapia, muitas vezes a gente ensina a pessoa que a ansiedade, ela vem e passa, a tristeza vem e passa. São emoções inatas ao ser humano, e no mundo de hoje a gente tenta lidar com isso de uma maneira totalmente disfuncional, que é não querer sentir ansiedade, não querer sentir tristeza, quando na verdade isso faz parte da nossa experiência. E o caminho para não sentir é justamente sentir e experienciar isso da maneira correta, da maneira que é realmente a emoção. E aí um caso, né, de transtorno de ansiedade, às vezes o que vai trazer a melhora para a pessoa é ela entender quais contextos essa ansiedade dispara, quais são os estímulos, reorganizar esse tipo de pensamento que roda ao redor da ansiedade, reorganizar esse pensamento ansioso, se expor a situações e ver que a ansiedade vai aparecer sim, mas que ela vai passar também. Então tudo isso acontece através de neuroplasticidade, fica armazenado em engramas e está lá no nosso cérebro. Por isso, psicoterapia não é só um tratamento psicológico, é um tratamento biológico. E quando as pessoas entenderem isso, pode ter certeza que o mundo vai ser completamente diferente. O vídeo de hoje foi esse, muito longo, peço desculpas já para o meu editor, peço desculpas pra galera que gosta de vídeos mais curtos, mas eu precisava trazer essa noção muito completa para vocês. Quem precisar de atendimento, estou iniciando um projeto novo, uma clínica online. Pode entrar em contato comigo, vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo
o meu WhatsApp. Se não tiver por aqui, pode ir lá nas minhas redes sociais, no Instagram, que vai ter link na bio. Você consegue entrar em contato, alguém da equipe vai responder você. E se eu não tiver disponibilidade, vai ter alguma outra pessoa que vai conseguir atender você da melhor maneira possível, com terapia cognitivo-comportamental, com prática baseada em evidências e através de um tratamento humanizado, individualizado e que faz o melhor para ser eficaz e conseguir te ajudar. Seria isso, abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.